A paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, mil desculpas, porque ontem eu não consegui postar a leitura da quarta-feira, porque eu estava em outra missão para o reino também. Quem congrega comigo, lá na Igreja Assembleia de Deus em Cosmorama, vai ver e vai saber o porquê que eu não consegui gravar. Eu, além do meu trabalho, né, diário, eu comecei a trabalhar nessa missão aí e, olha, eu fiquei até tarde e não consegui gravar ontem para vocês. Mas hoje a gente vai ler as leituras diárias da quarta e da quinta, tá? E vamos fazer a explanação, uma breve explanação, como a gente faz todos os dias, dos 2 dias juntos, ok? Né? A nossa lição é a lição 5, a verdade que liberta, tá? Nosso textuário. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João capítulo 8, versículo 32. E a nossa verdade prática para esta lição: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Ok? Então vamos lá, para a leitura de quarta-feira. Quarta-feira está em João, capítulo 8, versículo 14. E o tema que ele deu para quarta-feira foi a verdade sobre si mesmo. Vamos ler? João 8, 14. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. O Senhor Jesus, ele falava dele mesmo, né? Agora, imaginem como é difícil, né, convencer pessoas. A gente sabe que hoje é difícil convencer pessoas, né, principalmente de assuntos complexos, né, assuntos que tratam, como era o que Jesus tratava, da vida eterna, do rei de Israel, do libertador de Israel, aquele que foi profetizado pelos profetas no passado e que o povo aguardava, né, alguns com zelo honesto, outros com um zelo interesseiro, né? A gente sabe, a gente viu, a gente tem visto ao decorrer de todas essas lições desse trimestre sobre isso, né? Como crucificaram Jesus, muitos por medo de Jesus tomar a posição deles, muitos homens estavam nas posições que estavam sem direito, né? Desrespeitando até a própria lei que Deus deu a Moisés, eram muitos títulos comprados, né? Por posição, poder. Então, era muito por posição e poder. Os líderes da época, a grande maioria, tanto que tiveram maior influência até para crucificar Jesus, junto com, fazendo a mediação com Roma, né? E imaginem como devia ser difícil. Mas Jesus sabia, Jesus não estava perdido, não estava como um cego num tiroteio. Jesus sabia, ele era Deus, ele compartilhava toda a onisciência de Deus, né? Então, mas você sabe de onde você vem, você sabe quem você é, né? Assim como Jesus, mas ninguém sabe. Então, como acreditar, né? Então, Jesus repetiu isso várias vezes, né? Ele era a verdade, o tema que o autor deu para hoje, a verdade sobre si mesmo, né? A verdade estava sobre ele era a verdade, ele veio do Pai, ele ia voltar para o Pai, ele não tinha dúvida, ele sabia quem ele era, mas as pessoas tinham muitas questões, as pessoas não entendiam por que ele não tinha destruído Roma, né, e devolvido o governo para Israel, que era o que eles esperavam, um libertador. Mas é aquela história, tudo a nível material, tudo a nível mundano, né? As pessoas, elas não conseguem se desprender, assim, lembrando mais uma vez o que o apóstolo Paulo disse, nós nunca, como homens carnais que somos, nascidos de Adão e Eva, né, de semente corruptível, nunca que por nós mesmos
por mais inteligentes, estudados, intelectuais, com QI de Einstein, e já tem gente até com QI maior do que de Einstein, então nunca conseguirá entender, porque é nível humano, nível pecado, ok? Nível soberba. Então o homem nunca vai conseguir entender as coisas de Deus, discernir as coisas espirituais. E os homens, eles estavam assim, né? A libertação seria de Roma, né? O problema com a comida seria resolvido, o problema com dinheiro seria resolvido, né? Toda a pobreza, miséria que o povo passava por causa dos altos impostos, ou seja, a gente só vê igual agora, né? A gente com o governo que a gente está aí, a gente só pensa numa coisa: quando é que isso vai mudar? Quando é que isso vai melhorar? Os impostos aumentando, o poder de compra diminuindo, muita gente perdendo emprego já, muita gente perdendo auxílio, e por aí vai. As pessoas começam a pensar assim, e muitos crentes, né, com certeza estão orando e participando de campanhas por aí, e pedindo a Deus que mude essa situação. Há pouco tempo mesmo eu encontrei um rapaz e ele veio conversar comigo e o assunto foi esse, né? Ele estava desempregado, ele disse que tinha 7 filhos, um cadeirante e a situação, sabe, é terrível. Então, o que a gente pode fazer, né? O crente hoje ele busca a Deus, ele busca Jesus. Não estou dizendo que são todos, ok? Mas eles buscam a Deus e buscam Jesus para resolver os seus problemas, né? A salvação, segundo plano. Eu preciso resolver o meu problema aqui. A gente não pode culpar, porque é o nível, né? Assim como aqueles homens no passado também estavam nesse nível de status, nível de resolução de problemas financeiros e o governo da época, ou seja, mas Jesus veio para nos resgatar do pecado e da morte e nos levar para o reino de Deus, né? A terra passageira, não é para juntar nada aqui, não é para se preocupar aqui, né? É para o reino de Deus. Por isso que ele disse: o meu reino não é deste mundo, e eu vim buscar os meus, aqueles que serão acrescentados a mim. E aí, lições passadas também, nós vimos que Jesus é a verdade, Jesus não veio acrescentar nem tirar nada do que já tinha sido dado aos homens, desde Moisés, toda a escrita, desde o monte onde Deus escreveu com o dedo de fogo nas pedras as leis, tudo que o Senhor Deus deu e inspirou os homens para que ficasse como escrita e ensinamento para nós, assim também como o Senhor Jesus, tudo que foi escrito na Nova Aliança, no Novo Testamento, foi dado por Deus. É o próprio Jesus, é o Verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Mas, mesmo assim, as pessoas não entendiam, as pessoas não o reconheciam, mesmo ele já estando escrito em toda a Escritura, mesmo ele já tendo sido profetizado em todas as Escrituras, pois as Escrituras, num todo, fala de Jesus. Ele é a palavra, ele é a Escritura. Então, essa barreira que os homens tinham, né, essa bolha que os homens viviam, ela se concentrava neles mesmos, no ser humano, no próprio eu, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se Jesus não resolvia os problemas, não era ele o Messias. E aí, por isso que ele disse, né, aqueles que foram ensinados, né, mediante toda a Escritura, e creram e amam o meu Pai, vão me amar também e vão crer em mim. E esse vai ser acrescentado a mim e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus tinha a verdade sobre ele, ele era a verdade, mas assim como nós temos visto, muitos poucos acreditaram. Muitos acreditaram, mas eram menos, né? A quantidade era bem menor. Tanto que no dia que Jesus foi levado ao madeiro, né, para ser crucificado e passou por toda aquela humilhação diante de uma multidão, cadê os que receberam milagres? Cadê os que creram? Cadê os que estavam com certeza muito tristes e chorando amargamente pelo que estavam fazendo com Jesus, né? Eles não podiam fazer nada. Até mesmo os do Sinédrio, os que eram também doutores da lei, que creram em Jesus, né? Nós sabemos que teve alguns que creram e tentaram.
mas que não conseguiram, pela grande maioria e pelo poder que os outros exerciam, poder de barganha, poder pelo medo, né? Porque mandavam mesmo chicotear, prender, tinha a guarda do Sinédrio que fazia retaliações, né? Então era um pouco ditadura, né? Tinha toda aquela coisa da ditadura por esses líderes religiosos que o Senhor chamou por várias vezes raça de víboras e hipócritas, né? Sepulcros caiados, as roupas por fora lindas, perfeitas, mas por dentro havia podridão. Então, meus irmãos, hoje não é diferente, tá? Para fechar essa parte, hoje não é diferente. Hoje a grande maioria busca por resolução de problemas, ok? Busca por dinheiro, busca por emprego, busca por casamento, ok? Sem fazer um pouquinho sequer de esforço, né? Para conhecer o Senhor Jesus e viver em novidade de vida. As pessoas vivem de qualquer jeito e mas vão à igreja, participam de campanhas, né? Eu lembro muito bem de uma situação em que eu estava envolvido, em que a direção da igreja que eu congregava há muito tempo atrás, ela fazia campanhas tipo Muro de Neemias, Arca da Aliança, e não podia faltar um tijolo que as pessoas pagavam uma certa quantia para levar aquele tijolo para casa e serem abençoadas. E a gente conhece muitas campanhas do sal, da vassoura, né? A internet está lotada, a toalhinha do esquecimento, né? Para você esquecer dos seus problemas. Ou seja, tudo antibíblico e tudo desagrada ao Senhor. Jesus é suficiente, o nosso Deus é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos inventar artifícios, ok? E os homens vão pagar por isso. Todos os homens que fazem isso vão pagar por isso, ok? Mas você também, se você crê nisso, se você acredita nisso, se você também tem amuletos na sua casa que você precisou comprar ou que você participou de uma campanha, meus irmãos, sinto muito lhe informar. A solução dos seus problemas, ela está em Cristo Jesus, tá? E a vida com abundância que você vai ter é no céu, é na glória. Aqui, né, teremos aflições e angústias, mas com Jesus no caminho, nós vamos passar por esse vale da sombra da morte e ele vai nos levar, nós vamos alcançar, mesmo que com dificuldades, nós vamos alcançar em Cristo Jesus a salvação eterna, o gozo eterno, onde não vai haver choro, não vai haver cansaço, não vai haver doença, não vai haver nenhum problema, ok? Mas não é aqui, meus irmãos, não é aqui. Aqui é pecado, aqui é condenação, ok? Então, meus irmãos, vamos para a próxima leitura. A próxima leitura, quinta-feira, está em João, logo à frente um pouquinho, João 14, versículo 6. E o tema que ele deu para quinta-feira é Jesus é a verdade encarnada. A gente já falou muito sobre isso na lição o verbo vivo que desceu do céu. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente conhece esse texto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Rapidamente, lembram que eu disse que toda a escrita, todas as escrituras sagradas dadas ao homem para o ensino, né, para o conhecimento de Deus, a teologia dada por Deus, que está aqui na Bíblia, né, e que com o Espírito Santo nós vamos ter as revelações e o entendimento segundo o que nós precisamos. A gente também não tem que comparar com o que outras pessoas recebem, porque há níveis, tá? Há níveis, e Deus deu essa visão, né, a Ezequiel, né? Você lembra do rio que ele começa andando, água nos calcanhares, depois no joelho, depois nas coxas, lombos e tal, até que pescoço, né, onde não podia mais tocar os pés no chão, e ele começa a nadar no rio, né? Esse rio simboliza o conhecimento do nosso Senhor, simboliza o nosso Senhor, a plenitude. E Ezequiel chegou a nadar. Então, existem níveis. Tem gente que
só fica com a aguinha no pé, tem gente que já chega no joelho, ou seja, vai depender muito do que você quer, vai depender muito do que você deseja, do que você anseia de Deus, né, do conhecimento da palavra. Então é por isso que existem níveis, né? É por isso que o Espírito Santo ele pega uns para mestres, outros para evangelistas, outros para missionários, né? Porque existem níveis, ok? Não é isso que vai dizer se você entra na glória, se você é salvo ou não, tá? Mas frutos todos nós temos que dar no reino, na videira temos que produzir fruto, independente do nível que você está, ok? Uns dão 30, outros dão 60 e outros dão a 100 por um, né? O Senhor disse que a semente do evangelho, dependendo da terra que ela cai, ela vai dar 30 frutos, 60 frutos ou 100 frutos, uma totalidade, uma plenitude, né? Pessoas que são muito mais usadas pelo nível que elas atingem de comprometimento com Deus, ok? Outra coisa é a parábola dos talentos, né? Onde um gerou muitos frutos, o outro gerou frutos, mas não chegou a um nível tão alto, e o que não gerou nada, só guardou, né? E o Senhor disse para esse que não gerou frutos, servo mau, tá fora, ok? Em outras palavras, né? Bem simples de entender, o que só trazendo para nós temos muita gente hoje no reino de Deus que só guardam, né? Não participam. Eles estão nos cultos, eles participam dos cultos, mas eles não trabalham conosco, né? Eles não fazem algo, eles simplesmente guardam aquele talento, guardam aquele talento, guardam aquele talento e não geram resultados com esses talentos, ok? E o Senhor, infelizmente, para essas pessoas, é esse o resultado, né? Servo mau, infiel, não fez nada, né, para poder gerar frutos. E a gente sabe que o galho da videira que não produz frutos, ele é cortado e lançado fora. Vamos lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As escrituras todas são espelhando o Senhor Jesus. E o templo que Deus mandou Moisés construir no deserto, para que fossem feitos ali os sacrifícios, né? Para onde que o sacerdote, uma vez, de tempos em tempos, ele entrava ali no Santo dos Santos, no santo lugar, depois de todo aquele ritual de purificação, para ouvir a voz de Deus que vinha, né? Entre os querubins ali no propiciatório da Arca da Aliança, ele ouvia a voz de Deus que dizia tudo que Deus não estava gostando e tudo que Deus ordenava ser feito, ok? E ali toda a direção, todo o ensino, o Senhor dava ali de tempos em tempos, porque o Espírito Santo ele não agia como hoje, né, em novo nascimento, né? Os seres humanos não eram o templo do Espírito Santo como hoje, né? Que cada um que nasce de novo e que vive em novidade de vida, em espírito e em verdade, né, obedientes à palavra de Deus, a Jesus Cristo, ele é um sacerdote e ele já é o santo lugar onde o Senhor habita. Por isso a instrução, por isso o discernimento, por isso os dons, né? Por isso os frutos do Espírito vão acontecer, não tem jeito. Então é o que eu falo para você, é uma referência. Quer saber se é homem ou mulher de Deus? Veja por essas referências. Se tem frutos do Espírito, se os dons aparecem naquela pessoa, né? Se ela produz frutos no reino de Deus. Aí você vai saber, né? Porque Deus não habita com o mal. Não tem como servir a dois senhores e uma fonte não pode gerar dois tipos de água, né? Água ruim e água boa. Água ruim e água boa, não pode. O Senhor não faz esse jogo de empurra com o pecado nas pessoas. E se a pessoa é templo do Espírito Santo, você vai ver uma constância muito grande de honestidade, de serviço e frutos ao Senhor. Sem contar que a presença do Senhor na vida da pessoa ela é notada, né? Ao chegar perto dessa pessoa, a gente percebe que essa pessoa é diferente, que essa pessoa tem a presença do Senhor. É o que nós
comumente chamamos de unção, né? Olha, aquela pessoa é ungida mesmo, aquela pessoa é ungida. Então, meus irmãos, a gente precisa ter muita certeza, né, de com quem a gente está lidando. E, para não ser enganado, só tendo o Espírito Santo como professor e guia, ok? E aí, vamos falar do templo. O templo tinha 3 partes, né? O templo tinha ali o átrio, que era até onde os levitas podiam ficar trabalhando ali, né? Que tinha o altar de sacrifícios, né? Tinha todo aquele lugar ali onde era feito todo esse trabalho, e tinha o santo lugar, ali já filtrava um pouco mais, algumas pessoas só podiam entrar que trabalhavam ali, ok? No templo. E o santo dos santos, né? Tinha o átrio, o santo e o santo dos santos, ok? Então, o santo dos santos, só os sacerdotes, só o sumo sacerdote entrava para falar com Deus, tomar uma bronca ou receber bênçãos, ok? Instruções e tudo mais. Então, hoje é diferente. Por quê? Jesus é o átrio, o santo e o santo dos santos. Caminho, verdade, vida. Por que a vida é o santo dos santos? Deus é vida. Ele é o autor da vida, né? Então, Jesus Cristo já era representado até nessa forma que o templo foi construído, e ele, quando disse isso, ele sabia que as pessoas entenderiam dessa forma, porque assim também era conhecido, né? As 3 partes do templo: caminho, verdade e vida. Então, tudo que Jesus falava, meus irmãos, estava na palavra, e quem conhecia a palavra, quem estudava a palavra, entendia. Por isso que em algumas pessoas, as pessoas, meu Deus, como são poderosas as palavras dele, porque tudo que saía da boca de Jesus tinha ligação direta com tudo que foi ensinado aos profetas, com tudo que foi dado por Deus aos profetas para ser ensinado ao povo todas as gerações, ok? Então, as pessoas que conheciam, as pessoas que estudavam, as pessoas que não eram ignorantes com relação às escritas, com relação às sagradas escrituras, elas identificavam. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que também conheciam essas sagradas escrituras e não conseguiam ver em Jesus, por causa da humanidade, por causa de achar que a resolução do problema tinha que ser agora, já, né? Percebiam que Jesus falava pelas Escrituras, que Jesus dizia: eu sou aquele que o profeta Isaías profetizou, eu sou o caminho, verdade e vida, eu vim do Pai, eu sou filho do Pai, e as pessoas achavam aquilo um absurdo, porque ela falou assim: como é que ele pode? Ele está pensando que ele é quem? Né? Então, assim, aqueles que são muito presos à materialidade, aqueles que não são espirituais, aqueles que não creram, por isso que Jesus falava assim: aqueles que conheceram o meu Pai, né? Ou seja, coração voltado, com humildade, eles reconheceram Jesus, porque Jesus era a própria palavra andando sobre a terra e falando. Era de uma fusão, de uma ligação tão forte com a palavra que eles conheciam, e os sinais e as maravilhas que Jesus fazia, que muitos não tiveram dúvida. Tantos que o seguiram, tanto que os seguiram, né? E choraram muito quando ele morreu, mas também se alegraram muito, porque Jesus ainda ficou aqui, né? 40 dias ressurreto com todos eles, e eles o acompanharam, e eles ainda viram mais coisas, né? E felizes ficaram, e foram esses que propagaram o evangelho, que chegou até os dias de hoje, sofrendo horrores, perseguições de todo tipo, para que a palavra de Deus, para que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pudesse chegar até nós hoje, ok? Então, a coisa foi tão forte para eles que entregaram suas próprias vidas, negaram as suas próprias vidas, independente de quem o perseguia, de qual era a sentença de morte. Não deixaram de falar, não deixaram de pregar o evangelho, e muitos a gente sabe como morreram, de formas terríveis, porque Satanás é que dominava esse mundo, os poderes desse mundo, e queria que servisse de exemplo, né, uma morte terrível para quem pregava Jesus, para que os outros diminuíssem ou parassem por medo.
Mas quem esteve diante de tamanha grandeza, né, e conheceu Jesus, não tinha amor à própria vida, né? Apóstolo Paulo, por exemplo, né, meu viver é Cristo e meu morrer é lucro. Então, o que esses homens receberam é incalculável de se saber, porque hoje você olha para você mesmo, eu olho para mim mesmo e eu fico pensando, nós vivemos aqui numa moleza danada, num país que tem um pouco de perseguição, mas é muito, muito ínfima, muito, muito sutil em relação ao que homens e mulheres martirizados viveram no passado, né? Queimados em praça pública, jogados para leões e feras, mas a fé era inabalável. Hoje, no nosso tempo, nós temos pessoas que são enterradas vivas em países na África, na Coreia do Norte, pessoas que são presas, e se a pessoa falar de Deus, ela perde emprego, perde poder de compra, perde tudo, e ela vai morrer de fome e tal, mas a grande maioria delas, no decorrer da história, que realmente encontraram a fé e a paz que excede todo esse entendimento, que excede toda essa sujeira do mundo, não recuaram. E eu tenho certeza que são um daqueles de vestes brancas que ficam ao redor do trono de Deus, aguardando o dia em que virão como igreja para reinar neste mundo. Então, meus irmãos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, tá? Mas o que vai depender de nós evoluirmos é o quanto nós cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como Ele mesmo disse, ninguém, você não tem nada em você que te faça capaz de, por outros meios, chegar ao céu e a Deus e ser liberto da morte e do pecado. Não existe. Mas de jeito nenhum. Nem se você for congelado. Nem se você pedir perdão por todos os seus pecados e te congelarem, para você não pecar mais. Jesus voltou. Você está num bloquinho de gelo, vão derreter o gelo. Sem Jesus, você não sobe, ok? É preciso uma vida, é preciso um trabalho, é preciso frutos no Espírito, é preciso 100%. Deus não quer um pouquinho, Deus quer 100%. Me ame acima de todas as coisas, só assim. E Deus não fala isso para você, me ame acima de todas as coisas, porque Ele quer exclusividade, não. É porque Ele sabe que Ele é tudo, tudo é dele, por Ele, para Ele, e que se não for dessa forma, você não está com Ele, ok? Ele é tudo. É necessário que nós estejamos no tudo, tá? Porque, só lembrando para terminar, depois do pecado, todo nascido de Adão e Eva está morto, como se não existisse, ok? Poeira tem fim, morreu, terra, apodreceu, acabou. Sem Jesus, por quê? Uma eternidade longe de Deus é inferno. É assim que se chama a eternidade longe de Deus. É o mesmo que não existir. Era melhor que não tivesse nascido, como diz Salomão em Eclesiastes, né? Então, porque ele disse isso? 100%. Me ame acima de todas as coisas, porque a vida eterna é comigo e eu sou tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, muito obrigado, tá? Estamos chegando ao nosso tempo de meia hora. Não dá para falar menos, não, é complicado. E hoje eu ainda falei de duas leituras, né? Eu confesso para os irmãos que se eu começar a falar da palavra de Deus ou estiver ao lado de pessoas que falam da palavra de Deus, eu já passei 5, 6 horas, eu e quem mais estava comigo, só falando da palavra de Deus, só falando das coisas de Deus, porque eu realmente, se tem algo durante toda a minha vida, em todas as fases da minha vida, mesmo em épocas que eu estive afastado do trabalho, afastado do reino, né, me deixando aí entregue à morte, né, como diz a palavra de Deus, eu não perdi uma oportunidade. Se alguém começasse a falar comigo, me evangelizar na rua, né, as pessoas às vezes ficavam surpresas, falavam, meu Deus, mas você conhece a palavra e tal? E eu falava assim, eu conheço a palavra. E é complicado, né? Por isso que eu falo assim, dessa forma com vocês, porque como é que uma pessoa que gosta
ama a palavra de Deus, tinha conhecimento da palavra de Deus, passou tanto tempo no mundo, afastado lá no mundo, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus e recebendo do Espírito Santo, né? A exortação, o chamado, a bronca, né? Por várias vezes, meus irmãos, afastado dos caminhos do Senhor, afastado mesmo, né? Lá no mundo, praticando iniquidades, o Senhor me chamava a atenção, falava: meu filho, eu não fiz você para isso. Né? E quando uma pessoa vinha me evangelizar, às vezes ela nem ia embora, ficava uma hora a gente falando sobre a palavra e a pessoa ficava: meu Deus, aí a pessoa devia sair pensando, né? Meu Deus, como é que pode, né? Uma pessoa que conhece a palavra de Deus num nível, né? Num certo nível, né? Pouquinho, né? E a pessoa está aqui no mundo fumando, bebendo cerveja. Essa foi a minha vida durante muito tempo. Mas aquele que um dia já provou, né? Do que é estar na presença de Deus, é muito difícil ficar longe. Nos momentos mais difíceis da minha vida lá no mundo, no pecado, era onde eu procurava o Senhor, me ajoelhava, chorava amargamente e pedia ao Senhor para que me ajudasse, porque é muito difícil, né? E hoje, graças a Deus, o Senhor me tirou de novo do buraco que eu estava, né? E já faz alguns anos que o Senhor já me tirou desse buraco, mas mesmo assim, eu ainda demorei bastante tempo para começar a fazer algo no reino de Deus, né? Hoje, graças a Deus, o Senhor me agracia com uma turma de jovens e adolescentes, a qual eu posso estar compartilhando da palavra de Deus com eles. Uma liderança de jovens também na minha igreja, que, vou te contar, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, é estar, digo liderando jovens, né, mas estar ajudando, de alguma certa forma, organizacional ali no trabalho. Mais jovem, eu fui jovem, eu sei como é que é. Hoje eu sou um jovem senhor, né? Estou chegando aos meus 50 anos, mas não é um testemunho da minha vida não, tá, irmãos? É só mesmo para que os irmãos entendam o porquê que eu digo para os irmãos que depende muito do meu querer e do seu querer, o crescimento em Cristo Jesus. Se você ficar esperando por um poder vindo do alto para te transformar num servo de Deus, num galho que dê frutos, não vai, ok? Porque nosso Deus seria muito injusto em te cortar e te lançar fora, você secar e ser jogado no fogo. Por que que ele não vai e muda você? Por que que ele não mudou tantos outros que a gente conhece, que um dia estiveram na presença de Deus e hoje estão afastados, praticando iniquidade como eu fiz? É porque depende de nós. O nosso Deus é digno e ele não vai obrigar você a ser um adorador em espírito e em verdade. Você precisa amá-lo, conhecê-lo, amá-lo e honrá-lo, ok? Aí sim, você estará amando ele acima de todas as coisas. E olha, não tem como isso ser ruim. Ele é tudo, tudo de bom. E de nada, nada que vem dele é ruim. Então, meus irmãos, entendamos isso, no nome do Senhor Jesus. Que caia por terra todo e qualquer tapume no seu ouvido, escama nos seus olhos. Precisamos do Senhor Jesus, porque sem Ele Deus é inacessível para nós. A vida é inacessível para nós. E precisamos segui-lo por onde quer que Ele vá, por onde quer que Ele nos leve. Precisamos segui-lo sem olhar para trás, fazendo como Ele disser que é para ser feito, ok? Mesmo com angústias e aflições, mas com ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos nele. Sem Ele, nada feito. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor.